Organograma. O que é organograma? É a representação gráfica simplificada da estrutura organizacional de uma instituição, especificando seus órgãos, seus níveis hierárquicos e as principais relações formais entre eles, né? Então a gente diz que é a fotografia hierárquica da organização, onde você consegue identificar a linha de autoridade e responsabilidade. Quem é que tem autoridade sobre quem é que está ligado sobre o quê. Sob o prisma da qualidade total, o organograma continua sendo um instrumento gráfico que representa a estrutura organizacional da empresa. O que altera substancialmente é que ele deixe de ser um instrumento totalmente estático, rígido e segmentado para se transformar num ponto de referência da estrutura hierárquica da empresa num dado momento organizacional. Por que num dado momento? É uma fotografia. Então a representação estática, de certa forma, porque é algo parado e é algo que se mantém por um tempo. Nessa nova postura, o organograma deve possuir um caráter dinâmico, ser altamente flexível e funcional, possibilitando uma integração sistêmica e sinérgica entre todos os setores da empresa. Então o organograma ele tem que representar como a empresa funciona. Ele tem que ser algo atual, mas algo que esteja à frente do seu tempo. Então algo dinâmico, onde ele representa realmente a funcionabilidade da empresa em toda a sua interação sistêmica. Por isso que tem vários modelos de representação gráfica do organograma. Princípios básicos a serem considerados: simplicidade. Ele deve apresentar apenas os elementos essenciais da compreensão da estrutura organizacional. Não tem nada de excepcional, apenas aquilo que é necessário para que se compreenda como a empresa está estruturada. A padronização tem que ser uniforme e coerente, e ele retrata a realidade, então como a organização está se comportando naquele momento. Um exemplo de organograma típico, então piramidal, a gente pode ver, onde tem as assessorias, a linha de autoridade funcional e a linha de fiscalização, e a autoridade de linha. Alguns autores dizem para que os retângulos tenham o tamanho de acordo com o nível de autoridade e responsabilidade da empresa. Já tem outros autores que dizem que todos os organogramas, todos os retângulos têm que ter o mesmo tamanho. Eu já sou mais da linha de que todos têm que ter o mesmo tamanho dentro do processo organizacional. Inclusive, o que vai indicar a autoridade da organização é a posição dele na hierarquia, na pirâmide organizacional. Aqui tem um exemplo do organograma circular. Dizem que ele representa algo mais plano, algo mais dinâmico, onde ele deixa de ser aquela coisa pesada de pirâmide, diz que representa algo mais participativo, aonde você parte do centro para as extremidades. Aqui tem um organograma linear de responsabilidade, onde você tem os gestores, os colaboradores, com o nível hierárquico, e as atividades que pertencem a cada um deles. Aí você, através de uma exemplificação simbólica, através de símbolos, você consegue identificar o que cada um deles fazem, qual é a autoridade de cada um deles. O funcionograma, ele está muito mais presente dentro dos manuais organizacionais, porque ele representa o que acontece dentro daquela área, dentro daquele setor, aquele departamento. Então, por exemplo, na diretoria comercial, o que acontece lá dentro? Elaborar, recomendar, executar política comercial, aprovar os preços, aprovar os contratos, aprovar e controlar os planos. Quer dizer, qual é a função do diretor comercial? Qual é a função do gerente de vendas? Qual é a função da gerência de marketing? Então, identificar a oportunidade de mercado, analisar a demanda. Então, você consegue identificar qual é a função de cada um dentro do processo. Vantagens. Os organogramas facilitam a identificação de deficiência na organização, que você consegue identificar dentro do organograma, se está faltando alguma coisa, se tem alguém sobrecarregado com determinadas áreas ou funções. A coordenação e a comunicação, que você sabe a quem que você tem que se reportar para que você possa
solicitar, comunicar, né, ou se relacionar a determinada atividade. Definição de responsabilidade, integração e treinamento. Você consegue identificar, fazer um plano de treinamento dentro do processo organizacional. Desvantagem: formalização fixa, situações que com o tempo pode tornar inadequada e o organograma não mostra toda a estrutura organizacional. Então, não, a responsabilidade de produção é somente da área de produção, de compra somente da área de compras. Então você acaba fixando algumas situações que podem tornar, de certa forma, inadequada. E ele mostra apenas a estrutura e não o funcionamento da empresa. Então tem um organograma que você não consegue identificar, por exemplo, onde começa o processo de prestação de serviço na área de, vamos pegar, manutenção de veículo, é onde termina essa área dentro do processo organizacional. Qual é o fluxo, né, de sequência dentro do processo organizacional? O que os organogramas indicam? Os órgãos, que é a divisão do trabalho em unidade, a natureza das atividades executadas e a forma pela qual elas foram agrupadas, e as principais relações formais, né? Quem é superior de quem é que tem autoridade e responsabilidade sobre o quê, aonde as linhas representam relações de subordinado com o fluxo implícito de ordens, prestação de contas e delegação. Então você consegue identificar quem é que está responsável sobre quem. O que permite analisar? Superposição, duplicação e lacuna de atribuições, né? Então você pode ver às vezes mais de um setor com a mesma responsabilidade. Excesso de nível hierárquico, né, quando ele é muito pontiagudo. Excesso subordinado para o mesmo chefe. Subordinação inadequada, subordinação múltiplas, quando você tem, principalmente na autoridade funcional, você consegue ver as múltiplas subordinações. É sempre mais fácil ignorar a deficiência quando elas não estão explícitas. Então, quando você não consegue enxergar, você possivelmente vai deixar isso passar batido, né? E você só perceber muito tempo depois, quando o custo, quando já aconteceu muito estrago na organização. O que os organogramas não indicam? A relação de prestação de serviço, você não sabe quem é que presta serviço para quem. As diferenças de grau de autoridade e influência entre as pessoas que aparecem no organograma, no mesmo nível. Quem é que tem maior poder ou menor poder, quem é que tem maior influência ou menor influência, o que acontece muito nas relações informais. Inclusive a organização informal você não consegue ver no organograma, ele não indica. As linhas de comunicação nas quais se apoia o trabalho das pessoas, ou seja, a rede de comunicação você não consegue identificar, porque ele é estático, você só vê o nível de autoridade e responsabilidade. A não ser que você agregue no organograma uma rede de comunicação, que ele represente de forma gráfica também a rede de comunicações. Nós temos o organograma clássico, que parte da alta gestão para as bases. Então a gente consegue ver, por exemplo, que esses vendedores aqui, eles estão como assessores, nesse caso, da gerência de vendas, Se fosse de linha, eles estariam, digamos, o caixa, logo abaixo do caixa, a outra representação, mas nesse caso eles estão aparecendo aqui como assessores. Isso aqui é um outro exemplo, de organograma piramidal, vamos dizer assim, e aonde você tem a figura dos conselhos. Então aqui mostra os conselhos que estão, nesse caso, ao lado do governador. Então, realmente, eles são consultivos e não deliberativos. E o único que tem autoridade de linha sobre todo o restante é, no caso, o governador. Aqui tem um outro exemplo, de linha, que é da Coordenação Geral de Recursos Humanos. E é interessante aqui o seguinte, aquilo que a gente falou que a posição dentro do organograma representa o grau de autoridade e responsabilidade. O que está dizendo aqui? Que esses de mostarda, eles têm mais autoridade do que os de verde, os verde mais claro, verde clarinho e azul. O que está acontecendo aqui? O serviço de convite, digitação de parceiros, etc., de recursos humanos, ele está diretamente ligado à coordenação.
só que ele não tem a mesma autoridade que o COPS nem que o DICAD. Tá? Então, apesar de ele estar ligado diretamente, a posição dele determina o nível de autoridade e responsabilidade que ele tem. A mesma coisa o CEREF. Tá? Ele está ligado diretamente ao DICAD, mas ele não tem a mesma autoridade que esses demais aqui. Então, a autoridade dele está aqui embaixo. Então, a posição no organograma representa qual é a autoridade e a responsabilidade que tem. Mesma coisa aqui, né? Então, nós temos o GAB, né, de TI, ligado diretamente à secretaria, mas ele não tem a mesma autoridade que esses dois departamentos. A mesma coisa aqui, no serviço de biblioteca e informação. Aqui um outro exemplo, né? Nesse caso aqui ele é funcionograma, que tem a fundação e o que contém. Na realidade seria misto, né? Aqui ele tem a composição dos órgãos colegiados, né? Então ele é quase um funcionograma, porque ele não demonstra a função, mas ele demonstra a composição da secretaria, do gabinete, da autarquia, dos órgãos colegiados. Aqui um outro modelo, aqui a gente já pode ver, né, uma outra formatação, né? Apesar que esse aqui está um pouco bagunçado. Né? Mas ele demonstra que a gerência de planejamento, a divisão, essas divisões têm o mesmo poder de autoridade e responsabilidade, porque é uma outra forma de você representar. Como eles não tinham condições de estar lado a lado, você pode fazer dessa maneira. Aí digamos que teria um setor de controladoria, que estaria ligado, né, diretamente a divisão de controladoria. Então ele entraria na lateral, tá? Ele viria na lateral aqui e isso aqui viria para baixo. Aqui o mesmo exemplo, né? Só que nesse caso você tem a autoridade funcional, né? Então a diretoria de marketing tem a autoridade funcional sobre o setor de caixa, setor de vendas, e a diretoria financeira também tem autoridade sobre os dois. O organograma circular ou radial, ele propicia uma boa visão e representa a hierarquia organizacional, representando na ordem central para a periferia. Né? Então é a mesma forma, mas aonde você tem a presidência, a diretoria, o órgão máximo no centro. O organograma matricial, quando o organograma matricial resulta de um complemento à estrutura tradicional, porque ele incorpora mais de um, né? Então, no matricial, você pode ter a incorporação de mais um modelo. Você pode ter o linear, você pode ter por área geográfica, você pode ter por projeto, você pode ter por turno de trabalho, né, que são outros modelos de estruturação de departamentalização. Então, você pode ter mais de um modelo, né, dentro de um organograma. Que nem que a gente tem por linha, né, e aqui a gente tem por projeto. O funcional, né, então o funcionograma, melhor dizendo, né, então presidência, gestão integrada de todas as atividades da organização, diretoria, planejamento, elaboração de estratégia da organização. No funcionograma você consegue identificar quais são as funções de cada um deles. Como eu já falei, eles estão mais representados ou mais visualizados dentro dos manuais organizacionais. QDT, que é o quadro de distribuição de trabalho. Qual é a função do QDT? É que eu visualize quais são as atividades realizadas dentro da empresa e quem realiza essas atividades. Então eu consigo identificar as atividades executadas pelos funcionários, eu quantifico essas atividades, eu defino quem faz o quê, eu identifico a tarefa desenvolvida mais importante, da mais importante para menos importante, eu estabeleço o fluxo da atividade principal, eu consigo verificar a fluência no processo produtivo, né, como é que ele está fluindo, detectar sobrecarga ou ociosidade de trabalho, ou seja, um funcionário que está fazendo muito e o outro que está fazendo muito pouco. Eu consigo analisar o fracionamento do trabalho, ou seja, a divisão do trabalho, quem é que está fazendo o que dentro de uma mesma atividade. Eu consigo analisar a compatibilização dos cargos e função, né, ou seja, a pessoa certa no lugar certo. E eu consigo analisar a formação do pessoal com a tarefa executada, né?
Então aqui, por exemplo, né, nós temos a atividade, nós temos os colaboradores e nós temos a função, o cargo de cada um deles. A tarefa, né, o tempo semanal dessa atividade, o que o Sérgio faz? Nesse caso ele verifica o período de cotação, na cotação de preço, quantas horas ele leva na semana, o que o comprador José e o que a secretária Vilma fazem na atividade de fazer cotação de preço. Né? Então, José, ele consulta o cadastro fornecedor, emite pedido de cotação, executa a tomada de preço e elabora mapa comparativo de cotação. E qual é o tempo que ele leva em cada uma dessas atividades. E a secretária digitar pedido de cotação, em fazer a cotação e digitar mapa comparativo de cotação no fazer o mapa comparativo de cotação e julgamento. Então, o Sérgio ele julga, nesse caso, o José Antônio elabora e a secretária digita. Eu consigo ver a carga horária, né, de cada um semanalmente e aqui, né, eu tenho a nomenclatura do que cada símbolo desse, cada sigla dessas aqui indica. Se é digitação, prestação de informação, verificação, né, e cada empresa monta, né, o seu QDT da forma como ela achar mais conveniente, mas nessa lógica de trabalho. Aqui tem um outro modelo de organograma, onde você tem a parte dos conselhos, nesse caso o conselho supervisor, abaixo do reitor, né, então a assessoria, e a ligação, né, de linha, né, uma forma diferente, uma outra forma de representar. Aqui um outro modelo, né, onde você tem a presença do conselho deliberativo, né, então ele delibera, ele manda, ele tem poder de mando, a diretoria, as assessorias e as outras unidades, né, aquilo que eu falei de uma outra forma de representar. Então esses têm o mesmo poder de autoridade e responsabilidade. Aqui um outro modelo, né, onde já tem aparece outras assessorias, né, ao longo da organização. Aqui mais um modelo de organograma, né, também representando na forma um abaixo do outro. Aqui na forma lateral, porque houve espaço, e como não houve espaço aqui você consegue representar de outra forma.